sou a Alexia. E sejam bem-vindos à 21ª rubrica Xirico. O tema de hoje é a Semana da Francofonia e nada melhor aqui do que trazer duas alunas do terceiro ciclo para nos falarem um bocado sobre esta semana. E para tal, chamamos então para aqui, para a nossa beira, a Julieta do 8º C. E a Caliene do 9º C. Então temos aqui a Caliene e a Julieta. E vamos começar com o que é para vocês o Dia da Francofonia? Para mim, o Dia da Francofonia é muito importante para nós que estudamos francês, mas que não estamos ainda na França, porque é uma maneira de nos conectarmos com a parte da cultura francesa, que não conseguimos fazer isso todos os dias, então esta semana da Francofonia é muito importante para nós, para conseguirmos conectarmos melhor. Para mim, a Semana da Francofonia é um dia importante porque nós conseguimos saber mais sobre a França e de algumas atividades que fazem lá e que nós que temos francês como língua estrangeira podemos saber mais sobre as atividades da França. Vocês escolheram francês no 7º ano. Quando escolheram a língua francesa para estudar ao longo destes 3 anos, agora que já estudam há algum tempo, por exemplo, tu cá estás no 9º ano e tu estás no 8º, a língua francesa é o que vocês estavam à espera? Para mim, a língua francesa surpreendeu-me, para o bom lado, porque quando eu escolhi, achava que seria só um requerimento e seria só para aprendermos mesmo, mas acho que surpreendeu-me muito e o meu interesse pela língua francesa cresceu muito ao longo deste tempo e eu estou a considerar continuar a aprender francês mesmo depois do 9º, porque seria muito bom ter mais uma língua estrangeira no meu currículo para a minha futura carreira profissional e seria muito bom que quem tivesse a chance aprendesse o francês, porque é uma língua muito interessante. E tem alguma palavra favorita em francês? Sim, eu tenho, que não é uma palavra, é uma expressão, que é je ne comprends pas. A minha palavra é bonjour, mas é mais porque foi a primeira palavra que eu aprendi no francês, então acho que tem um lugar especial para mim. Agora, uma última pergunta para vocês. Vocês acham que vão usufruir do francês no vosso futuro, quer seja no mercado de trabalho ou em viagem? Eu acho que sim, porque eu, como uma pessoa curiosa, gosto de viajar e é sempre bom ter mais uma língua para conectar com as pessoas de outros lados. E na carreira profissional acho que também seria uma vantagem, porque no futuro agora o francês e a França está envolvida em muitos projetos um pouco por todo lado, então acho que o francês seria uma vantagem muito boa. E também, só para acrescentar, ter uma língua diferente nunca é demais. E antes de acabarmos, queria saber se vocês estão a fazer alguma atividade acerca desta Semana da Francofonia. Os professores de francês sempre tentam incluir atividades para nós e eu acho que uma das mais importantes que eu participei, não foi agora, mas também foi na disciplina de francês, foi o exame DELF e foi muito importante para mim porque consegui expandir o meu vocabulário e a interação com os examinadores no exame também foi muito importante porque, de certa forma, assustou-me, mas também foi muito importante para mim poder partilhar o meu gosto pelo francês com pessoas que fazem isso diariamente. Nós já realizamos 2 atividades e acho que vamos realizar mais. E eu participei nas 2, mas a que me chamou mais a atenção foi o concurso de soletração que nós fizemos no Centro Franco-Moçambicano, que nesse concurso nós tínhamos de saber palavras em francês e depois soletrar, mas também fizemos uma outra atividade chamada La Chandeleur, que é conhecido como o Dia dos Crepes, mas verdadeiramente é o dia do retorno da luz e do sol. E então é isso. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Au revoir. E agora passamos ao nosso primeiro momento musical com a música Santé de Stromae. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Apesar de falarmos hoje da língua francesa, não podemos deixar de vos falar então da peça que foi apresentada no auditório da escola. A peça intitulada Jesus, que foi uma adaptação da obra O Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago. Esta peça foi adaptada e encenada pelo professor Rogério e teve no elenco a aluna Rita Moraes, a professora Dora, a professora Faíra, a professora Patrícia e a professora Sónia. A peça teve como figurinos a professora Sara Teixeira, que tratou dos figurinos, e as músicas foram tratadas pela professora Agnes e a professora Leandra. Então, hoje temos aqui a Rita Moraes, que interpretou Jesus jovem e o Diabo, e o professor Rogério Manjate, que interpretou Jesus adulto e ensinou a peça. Sejam bem-vindos. Rita, foi muito difícil decorar as falas de todo o texto para a peça? Não. A maioria das falas eu decorei-as ao ensaiar, mas claro que houve falas que eu tive de decorar a ler o texto, mas o professor sempre diz trabalhar é que se aprende. E como é que foi interpretar duas personagens completamente opostas? As personagens são opostos e a interpretação das personagens opostas requer algum trabalho, mas o que nós precisamos saber é conhecer a personagem, saber como é que elas reagem e como é que elas se sentem, e ao separarmos as duas personagens conseguimos fazer um trabalho. Como vocês já devem ter percebido, a Rita foi a única aluna a fazer parte do elenco de toda a peça. Mas Rita, apesar de ter sido a única aluna a fazer parte do elenco da peça, fez-te sentir alguma pressão de estar no meio daqueles professores todos? Não, eu sentia-me bastante confiante com o meu trabalho e com o trabalho dos outros professores. Professor Rogério Manjate, Que foi o pilar e o ensinador de toda esta peça. Como surgiu a ideia de trazer esta peça para a Academia? Isto está integrado nas celebrações dos 100 anos do José Saramago. Como sabem, fez agora em novembro, celebrou-se os 100 anos do nascimento de José Saramago, e havia um movimento pela lusofonia, de certa forma, Portugal, Moçambique, e a escola quis celebrar. E uma das coisas que queríamos fazer era, primeiro fizemos um trabalho com os alunos, fizemos o lagarto e fizemos justamente em novembro. E depois agora esta peça Jesus, fizemos-la agora apenas porque foi quando foi possível. Em novembro ainda era muito cedo, dava muito trabalho, porque era preciso conhecer muito bem a obra dele, era preciso fazer toda uma interpretação, havia muita coisa a fazer. Então, só em março é que esteve disponível e com uma qualidade suficiente para se mostrar. e como é que foi o processo de escolha do elenco para esta peça? É a coisa mais simples, porque foram as pessoas que se ofereceram para trabalhar nas oficinas de teatro. Nós na escola temos um aninho de teatro e fazemos o trabalho a duas partes, uma com os professores e outra com os alunos. As pessoas inscrevem-se, oferecem-se, e a Rita, por exemplo, já vem fazendo isto há muitos anos, e os professores, é um grupo pequenino, são as pessoas que estavam disponíveis, e depois era preciso adaptar os meios aos objetivos. Inicialmente queríamos fazer, eu queria pessoalmente, e mesmo a escola havia uma ideia de fazermos o memorial do convento, mas eu só tinha mulheres, então se só tinha mulheres era mais difícil fazer só com mulheres o memorial do convento do que esta peça. E qual foi o feedback que lhe deram depois de ter visto o resultado da peça? Está toda a gente contente. Então, assim, principalmente porque não estavam à espera do nível que se conseguiu, pelo menos as colegas, muitas delas nunca tinham feito teatro, e o nível que se conseguiu é razoável, mas acima de tudo para pessoas que nunca fizeram teatro era muito bom. Essa é a coisa.
e as pessoas com as quais convivem todos os dias, ninguém estava à espera de ver aquelas pessoas no palco, e há pessoas algumas pessoas, professores, colegas, nem imaginavam que, por exemplo, a professora Feira estaria ali, quer dizer, e ela pudesse estar tão à vontade no palco. É uma das coisas que foi mais destacado. Agora, há outra coisa que é o próprio texto, né? Conseguimos tirar da obra do Saramago, que é um romance. Nós fizemos uma coisita pequenina, apenas de 2 situações da obra, mas que de alguma maneira dá uma ideia do que é que o romance retrata. Então há ali alguma coisa que as pessoas gostaram também. E quais são os próximos projetos que nós podemos esperar do Teatro DPM? O próximo é com alunas. Aqui nesta EPM, os rapazes têm medo do teatro, parece. Então o próximo vai ser, vamos fazer provavelmente em maio. Estamos agora ainda a trabalhar, vamos fazer Hansel e Gretel. Já estamos a ensaiar. Vai ser um trabalho assim, a contar a história, alguma coisa com alguma fisicalidade, com um trabalho com música. Vamos tentar ver se conseguimos juntar os alunos que estão a estudar música para também trabalhar, como fizemos na peça O Lagarto, e vamos apresentar talvez em maio. E como a peça fez algum sucesso, somos capazes de voltar a fazer 1 ou 2 apresentações em maio também. Então vamos continuar a fazer umas coisas aqui e outras ali. Vamos ver. Muito obrigado pela sua presença e por nos ter explicado o que aconteceu por trás da peça, nos bastidores. E parabéns pela peça. Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Passamos então ao momento UPA, onde vão falar sobre uma história do Pavão Xavier. Olá a todos, eu sou a Rita Almeida. E eu sou a Rita Moraes, e o momento UPA de hoje vamos falar sobre o Pavão Xavier. E nada melhor do que ter os protagonistas da história a explicarem-nos tudo. Então temos aqui connosco o Pedro, o Ângelo, o Martin e o Carril, que vão contar-nos a história do Pavão. Então contem como é que começou esta história. Tudo começou numa segunda-feira à tarde, às 18. Eu estava sentado no portão 4 à espera do meu motorista, e depois eu vi um pavão pequeno, sozinho. E depois, como o meu dedo ia passar, eu disse: professor, ali tem um pavão sozinho. Nós agarramos no pavão, ficámos algum tempo à procura da família, depois descobrimos que a família estava em cima do portão 4, na parte de cima. Depois esperamos um pouco tempo e depois a família desceu. Mais tarde, o pavão perdeu-se de novo e a família estava a alimentar-se no tecido. Então nós pegamos no pavão de novo e fomos para lá. E quando eu olhei para o pavão, eu disse: professor, o pavão tem um bico estranho. Depois o professor disse: sim, é uma doença muito rara, chamada bico cruzado. Depois começamos a alimentar essas coisas. Depois eu dei um nome, porque o meu TT tinha dito que eu posso dar um nome, então eu dei o nome de Xavier, porque é o meu apelido, e também porque eu gostei muito do pavão. E então eu passei a chamar o Xavier, apanhávamos e eu sempre fiz a papa. E a papa são feitas de 2 ingredientes, a ração e a água. Então, depois que alimentávamos, passava um dia alimentávamos, depois teve um dia que ele estava perdido e nós levamos para o veterinário. Então lá no meio do caminho o pavão chegou lá e eles disseram que não era possível acontecer porque a doutora estava a ver muitos vídeos e não estava a saber como lidar. Então tivemos que voltar, tivemos que cortar algumas partes do bico para conseguir mastigar melhor e voltamos e fomos entregar à família.
Ok, agora é sobre o processo da libertação do tempo. Então, nós primeiro pegamos nele, cercamos nós todos, cercamos e pegamos o Xavier. Depois levamos para um sítio na escola e lá nós alimentamos com a papa que o Caio disse. A papa que o Caio disse, nós pegamos uma colher e pomos na boca de Xavier. E o nosso professor empurra a papa para a boca dele. Sim. E quais são os vossos planos para esta futura associação? Os nossos planos é salvar animais e futuramente ajudar pessoas. O nosso segundo salvamento foi ajudar dois melros que estavam perto do portão 4, que estavam a saltar contra o muro porque eram bebés e tinham acabado de sair do ninho, só que eles tinham caído. Então eu encurralei-os, peguei e fui chamar o meu DT para pegarmos numa caixa e eu pôr a caixa lá dentro, pôr os melros dentro da caixa. Eu tinha de ir embora e eu fui embora e o meu DT arranjou alguma maneira de ir para o ninho deles, que era um sítio onde se controla o sítio de controle do auditório. E não dava para pôr por lá, era preciso uma escada porque tinha uma rede. Então durante a tarde o meu DT arranjou alguma maneira, pegou numa escada e subiu e pôs os dois um mel só. E depois, quando eles estavam a arranjar, quando o meu professor estava a arranjar uma escada, o irmão dele, que era criar, também caiu. Então o meu DT conseguiu pôr os dois no ninho. E como é que se chama a vossa associação? ASPA. Que significa? Associação de Salvamento e Proteção de Animais. Muito obrigada por partilhar a vossa história. Obrigada. É uma história muito fantástica. Obrigada. Então, agora vamos passar para o nosso segundo momento musical com a música Je veux, de Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima. Adeus. Adeus. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera